Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a estas jornadas de verão do Tarot, aqui no Grupo FAI. O meu nome é Isabel Fernandes. Eu estou a terminar o meu terceiro nível do curso de Tarot com a professora Paula Neto, um curso que comecei em 2019 e que foi exatamente nesse ano em que eu decidi tirar também o Practitioner da PNL. Foi muito engraçado porque depois a Paula, quando soube disso, disse-me logo que esse seria o tema para a minha tese. E pronto, eu aceitei o desafio e aqui estou para vos tentar passar algum conhecimento acerca deste tema e de tentar interrelacioná-lo com o Tarot, que é mais ou menos esse o objetivo. Portanto, vamos então começar. O Tarot, portanto, o tema é a PNL no Tarot. Temos, portanto, a questão de uma pequena introdução, em que todos mais ou menos estão por dentro, mas posso dizer que o Tarot, de facto, era, digamos que considerado, segundo reza a história, um livro de plena sabedoria, usado principalmente para aconselhamento sobre os mais diversos assuntos. O Tarot e as suas origens estão muito envoltos em mistério e também abertos a muita especulação, digamos assim, porque não se sabe na realidade de onde veio, quando começou, portanto, tudo o que se diga a esse respeito, digamos assim, é especulação. Mas, digamos que em 1781, mais ou menos século XVIII, ele reapareceu depois de sobreviver a um incêndio que houve na famosa Biblioteca de Alexandria, e depois, uns 250 anos mais tarde, ele despertou um interesse renovado numa sociedade apaixonada pelo oculto já nessa época. De entre esses baralhos que sobreviveram, o mais conhecido era, de facto, o Tarot de Marselha, porque foi nessa cidade que ele apareceu e surgiu, portanto, nos finais do século XV, alcançando imediatamente um grande destaque entre os mais sumptuosos jogos, principalmente aqueles que eram pintados à mão por grandes artistas, e que geralmente os dedicavam a grandes famílias muito ilustres, como os Visconti e os Sforza. Bom, a verdade é que se a origem do Tarot continua a ser um mistério, não constitui nenhum segredo o seu extraordinário poder psicológico e espiritual. A sua influência vibratória é comparada a um tratado de psicologia em imagens, que surpreendentemente permite comunicar, encontrar soluções e, sobretudo, prevenir. Mas também aprender a aperfeiçoar o autoconhecimento e uma melhor compreensão dos outros. O Tarot não tem o poder de influenciar os acontecimentos, já todos nós sabemos disto. Não faz diagnósticos. E não é uma arte, digamos que adivinhatória, no meu entender. Mas avisa-nos, sim, das influências que nos rodeiam, para que, com conhecimento de causa e total livre-arbítrio, possamos decidir sobre o nosso futuro. O Tarot não nos obriga a nada, indica-nos apenas caminhos que nós podemos seguir ou não, de acordo exclusivamente com a nossa vontade. Somos inteiramente responsáveis pelas nossas decisões e nunca devemos esquecer que toda uma ação leva a uma reação. Bom, e então entramos aqui na parte da estrutura do baralho, do Tarot, não é? Portanto, temos aqui os 22 arcanos maiores, todos numerados. São 78 cartas, portanto, cada uma delas é denominada de arcano. E os arcanos maiores são símbolos arquétipos que revelam os estados latentes das ideias e correspondem a diversas fases do nosso processo evolutivo. Podem considerar-se a principal influência numa determinada situação, isto é, a energia sob a qual um certo processo tende a desenvolver-se. São, portanto, arquétipos que todos os seres têm que vivenciar e interiorizar ao longo do seu percurso de vida.
Pronto, eles estão todos aqui numerados, os 22, tenho a certeza que todos vós os conhecem muito bem. E depois temos os 56 arcanos menores, os 56, os 56 arcanos menores. Estes expressam resultados, atividades, situações, acontecimentos e também as formas das ideias contidas nos arcanos maiores. Estão distribuídos por 4 símbolos básicos: o naipe de ouros, o naipe de espadas, o naipe de copas e o naipe de paus, que representam os elementos dos quais se fala um bocadinho mais à frente. Por sua vez, cada naipe possui 10 arcanos. Peço desculpa, não era aqui, era aqui. Portanto, por sua vez, cada naipe possui 10 arcanos numerados e 4 arcanos com figuras da corte medieval: o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. Por que é que eu coloquei aqui uma figura com os ases? Porque os ases eventualmente podem considerar-se portais entre os arcanos maiores e os arcanos menores. Eles representam qualidades dos naipes a que pertencem e por isso são sempre considerados especiais numa leitura. Destacam-se das outras cartas como se estivessem rodeados da sua própria luz, sendo considerados presentes divinos em estado puro. Ou seja, o as de paus pode ser traduzido por força para criar e sonhar, o as de copas, força para amar e transbordar, o as de espadas, força para vencer, e o as de ouros, força para obter e para realizar. Além disto, os naipes têm uma relação com os elementos da natureza. Portanto, cada um deles está presente com um elemento e consideram-se como 4 princípios básicos de vida, digamos assim. O naipe de paus, por exemplo, representa o elemento fogo, que é um elemento muito poderoso, já que tem a capacidade de modificar o estado da matéria e transformá-la. Expressa-se também mediante movimento, atividade, vitalidade, entusiasmo, mas também se pode referir à faculdade espiritual, a chama divina, o calor humano. É um elemento masculino de ação, de esforço, de poder criativo, que transforma. É, digamos, como uma ponte para a transmutação. Depois temos também o naipe de ouros, que corresponde ao elemento terra e que representa o lado material e o fundamento do mundo concreto. Sobre este plano, assentam-se e sobrepõem-se também os outros 3, o que significa que realiza a função de equilibrar a investida do fogo, a razão das espadas e a emoção da água para algo real como um todo. Nas cartas de ouros encontramos os frutos dos nossos esforços, os nossos bens, os nossos lucros, digamos assim. Depois, o naipe de espadas associa-se ao elemento ar. E no ser humano, refere-se ao pensamento, o ideal é pensarmos, por exemplo, num céu sem nuvens e iluminado. Isto representa a clareza mental. As cartas de espadas estão, pois, associadas à mente humana, aos enganos também e aos auto-enganos, às lutas, aos sofrimentos que começam nas programações e nas dependências, também nas traições, por vezes. As figuras deste naipe, por exemplo, são rápidas e animadas e tendem a intelectualizar os seus sentimentos e as suas expectativas. Finalmente, chegamos ao naipe de copas, que está associado ao elemento água. A sua energia flui para o interior, porque corresponde ao princípio yin, feminino, e as suas faculdades são o amor, o sentimento, também a ilusão e a fé. Contudo, o seu grande problema é, por exemplo, o extravasamento emocional, que deve ser temperado com a razão das espadas. Por exemplo, as figuras de copas são mais do tipo sentimental, hipersensíveis, imaginativas e profundas. Inclusivamente identificam-se com pessoas psíquicas. Não sabemos ao certo, aqui também, se o conjunto dos 22 arcanos maiores, com os seus desenhos emblemáticos, e os 56 arcanos menores, com os seus 4 naipes, foram criados separadamente e mais tarde combinados num único baralho, ou se desde o início, se desde o seu nascimento, tiveram a forma de um baralho de 78 cartas. O que se sabe é que nestas 78 cartas, os antigos sábios encerraram todo o conhecimento que herdaram, toda a sabedoria que possuíam, toda a verdade que conheciam sobre o homem, sobre o universo e sobre Deus. Passamos agora, digamos que, à minha experiência pessoal do tarot e associando o tarot em Portugal, digamos assim.
O tarot em Portugal foi uma arte, digamos que escondida durante muitos e muitos anos. E embora houvesse muita curiosidade e interesse, havia também o estigma de que quem lia cartas era apelidado de bruxo e por isso as pessoas se escondiam. Lembro-me muito, falando da minha própria experiência, de que quando comecei a interessar-me pelo tarot, devia ter uns 25 anos, e não havendo quase nenhuma informação a respeito. Apenas um ou outro site brasileiros e pouco mais. Em Portugal, não se encontrava, como agora, baralhos à venda em lojas, nem livros tampouco, nem informação de outro género sobre o tema, nem virtualmente, nem fisicamente. Por isso, quando saiu a primeira publicação, que seria vendida semanalmente, acompanhada de 2 cartas de tarot, eu comecei de imediato a fazer essa coleção. Eram os arcanos maiores do tarot de Marselha. Foi o meu primeiro contacto com o tarot. E mais tarde tive que parar, no final, de adquirir todos os arcanos maiores, porque já não conseguia suportar financeiramente todo o baralho. Fiquei com imensa pena, porque as cartas vinham com fascículos que as explicavam, mas de facto era uma coleção que ficaria numa autêntica fortuna. Daí para a frente foi mesmo procurar mais e mais informação a respeito. Cheguei mesmo a comprar um livro do Ney Naif, que veio diretamente do Brasil na altura. Mas mesmo com todas as dificuldades com que as pessoas que adoravam e praticavam tarot se cruzavam, isso não impedia que fossem procuradas. A maior parte em segredo, sim, para ajudarem a desvendar e a resolver os problemas dessas pessoas. À medida que os anos foram passando, mais e mais esta arte tem sido reconhecida, tem tido mais e mais seguidores e praticantes, e há uma maior abertura em aceitar o tarot como uma arte de autoconhecimento e ajuda. Seja como for, o caminho percorrido foi muito árduo e sinuoso, e mesmo nos dias de hoje existe ainda bastante preconceito com a arte. E também existe quem a denigra ao exercer consultas de vão de escada, como vejo muitas vezes por aí, que em nada dignifica e que faz atrasar todo o processo de tornar o tarot uma conceituada arte de autoajuda. Passamos agora à parte da PNL. A PNL é a programação neurolinguística que se debruça sobre o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ela descreve a interação fundamental entre a mente, neuro, e a linguagem, linguística. E como essa dinâmica afeta o nosso corpo, o nosso comportamento e as nossas emoções, que são as programações. Ora bem, os criadores da PNL foram o Sr. Richard Bandler, que é psicoterapeuta e matemático, e o Sr. John Grinder, professor de linguística. Frank Puccelli foi um co-criador. Eles criaram a PNL em 1970, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, em que a PNL é, então, uma metodologia que sugere que tudo o que pensamos e falamos programa a nossa mente inconsciente. Ela ajuda a conhecer os programas que estão implantados na mente para que possam ser reprogramados. Permite a comunicação consigo mesmo e com os outros, alargando a flexibilidade e compreensão dos nossos processos mentais e cognitivos, que estão por detrás do nosso comportamento, das nossas emoções e do nosso estado de espírito. Estamos a lidar com seres humanos, com as suas limitações, contradições e autossabotagens. E as ferramentas de PNL ajudam precisamente a superar esses obstáculos e também a dar novas perspectivas para usarmos os recursos, muitas vezes desacordados, no nosso inconsciente. A PNL é não mais do que a modelagem da excelência em comunicação. E, além de pragmática, ela produz mudanças desencadeando um processo terapêutico, evolutivo e transformador, além de oferecer não só uma visão da estrutura do pensamento, mas também ferramentas aplicáveis em todas as áreas da nossa vida, ajudando a conhecer os programas que estão implantados na nossa mente para que possam ser reprogramados ou alterados. E agora, a pergunta de $1 milhão. Por que é que eu hei de querer reprogramar a minha mente? A resposta direta é porque sim. Porque tudo o que sonhamos conquistar só é conseguido quando reprogramamos a nossa mente inconsciente para o objetivo desejado. Pode ser ganhar mais dinheiro, pode ser ter um corpo dentro do que se considera ideal,
Pode ser mais feliz no trabalho, pode ser resolver conflitos em relacionamentos, ou até entender e aprofundar a nossa espiritualidade. Tanto faz. Qualquer objetivo que vocês consigam mentalizar pode ser potencializado e alcançado com a ajuda da PNL. E isso acontece porquê? Porque o ser humano funciona baseado em programações e dão-se essas programações nomes diferentes, dependendo do seu nível de profundidade no nosso inconsciente. Por exemplo, quando se fala em termos como hábitos, tradições, superstições, crenças, dogmas, manias, tendências, achismos, nenhum tem conotação negativa ou positiva. Apenas são o que são programações. Quando entendemos isso, percebemos que podemos alterá-las para alcançar um objetivo mais rápido e ou desprogramar o que está a bloquear um objetivo. Só precisamos de aprender como criar antídotos e reprogramar a nossa mente. E para isto existem 5 dicas poderosíssimas que vos podem ajudar a alterar o vosso inconsciente e a conquistar os objetivos com maior facilidade. E o primeiro é eliminar todas as palavras negativas, porque quando nos habituamos a um vocabulário negativo, o fracasso, o desânimo, a miséria, a intolerância passam a ser normais. Normal no sentido de estar na normalidade e na conformidade do cotidiano. E isso é corrosivo para os nossos sonhos mais elevados. Por isso, devem ser eliminados palavrões e palavras como mas, não, nunca, não consigo, não mereço, por exemplo. Se identificar outras palavras e termos negativos, é cortá-los de imediato, na hora, e criar uma intenção de nunca mais os repetir. A nossa mente inconsciente funciona por programação. E as programações mentais, todos nós sabemos, são construídas por repetição. Quanto mais repetimos algo, mais aquilo se torna verdadeiro para nós. Se repetimos termos negativos para a nossa mente inconsciente, eles tornam-se verdadeiros, mudando, portanto, a maneira como o inconsciente gera o nosso corpo, os processos endócrinos, o sentimento de bem-estar e até a maneira como percebemos o mundo. Entre uma infinidade de outros processos que a mente inconsciente comanda. Corte todos os termos negativos sem dó nem piedade. Porque o sistema nervoso central não conhece negações e a curto prazo sentirá um melhoramento notável no seu nível de bem-estar. Outra dica muito importante é evitar as hipóteses. Os e se abrem espaço para dúvida e criamos um padrão de derrapar e patinar na vida. As hipóteses só são permitidas num momento de deliberação consciente e planeamento de possibilidades. Em qualquer outra ocasião, são programações negativas que atrasam a nossa vida. Digamos que é como viver os dias com o travão de mão puxado. Estão a perceber? O aprendizado acontece com os erros. Portanto, escolha uma opção e parta para a ação mesmo que erre. Evite as hipóteses a todo o custo. Terceira dica, diminuir os superlativos. Diminuir os superlativos. As pessoas que usam os superlativos em excesso, como por exemplo importantíssimo, certíssimo, péssimo, querem passar um senso de domínio e confiança sobre os assuntos da vida. Portanto, o domínio de confiança que querem passar é maior do que aquele que realmente têm. O que é que acontece? Quando diminuímos ou cortamos os superlativos, abrimos espaço para perceber as situações de uma maneira mais realista. E isso faz com que sejamos mais precisos, aumentando a nossa produtividade. Por exemplo, ao cortarmos os exageros na comunicação com o nosso cônjuge, muito provavelmente os conflitos que normalmente temos vão diminuir de frequência. Isso porque o ego da outra pessoa não se sente invadido com os exageros e não se tenta defender atacando-o a si ou a nós próprios. No trabalho, a mesma situação pode ocorrer quando se para de exagerar na apresentação de resultados positivos ou negativos, dando lugar a uma explicação mais real e menos dramatizada. Isso faz com que os méritos verdadeiros e as falhas reais não sejam encobertas por ilusões verbais, trazendo antes a verdade em primeiro plano. Com isso, aumentar-se-á a produtividade, por exemplo, porque quanto mais cedo se reconhecerem os factos, mais rápido se pode agir de acordo com a situação. Depois vamos aprender a arte da gentileza. Ou seja, seja gentil.
A longo prazo, as pessoas de sucesso dominam a arte de se comunicar com os outros, visto que o sucesso é algo compartilhado e não é solitário. A gentileza abre portas improváveis ao longo da vida, porque conecta na essência os seres humanos e não apenas na personalidade e no papel que a persona, /ego, está a exercer naquele determinado momento. A gentileza dá-nos a oportunidade de conhecer como as pessoas são na realidade, revelando quais as que vivem num estado de abundância e as que vivem na miséria. E quando eu digo miséria, não é miséria de dinheiro, mas miséria mental. Nada mais revelador do que ser gentil com alguém e essa pessoa ser ranzinza, por exemplo, o que sugere a miséria pura do outro. A revelação que essa prática tão simples traz dá a clareza para se saber com quem queremos trilhar a nossa vida pessoal, profissional e espiritual. E, finalmente, criar uma intenção diária. Do momento em que abrir os olhos de manhã até, no máximo, a hora em que se olha ao espelho da sua casa de banho, crie uma intenção clara de como quer que o seu dia seja hoje. Depois emita esse comando para si mesmo. Olhe no fundo dos seus olhos ao espelho e em silêncio diga: hoje vou divertir-me. Hoje vou dar o meu melhor. Hoje vou prosperar. A ideia é que este comando seja sempre emitido de forma positiva e construtiva, evitando palavras negativas. Evite dizer, por exemplo, hoje não vou sentir dor, hoje não vou engordar. O comando é sempre o que se quer que aconteça e não aquele que não se quer que aconteça. Atenção às palavras negativas que já referi. É necessária muita coragem para olhar continuamente e profundamente dentro dos nossos olhos ao espelho. Só esse ato desarma imediatamente camadas consideráveis do nosso ego e bloqueia os nossos resultados. Somando isso à intenção para o dia, consegue-se criar um contexto de sucesso para todas as nossas atividades. Estas 5 dicas poderosas, se aplicadas constantemente, têm a capacidade de revolucionar a nossa vida num curto espaço de tempo. Em menos de 30 dias, os resultados costumam ser práticos e palpáveis. Mas mais do que acreditar nestes dados que vos dei, há que confiar na própria experiência. Pequenas mudanças a longo prazo são responsáveis por grandes conquistas. Acreditem nisto. Portanto, permitam-se mudar pequenos padrões e construir a vossa vitória baseado num estilo de vida de sucesso e não em fórmulas rápidas. Assim, esse sucesso será duradouro, porque está baseado em quem nós somos e não no que fazemos ou no que temos. Peço desculpa aqui por estas paragens, mas eu sou um bocadinho novata nisto, não me levem a mal se eu fizer para aqui alguma coisa que menos bem. Bom, passamos agora para a PNL adaptada a uma consulta de tarot. Numa consulta de tarot, onde decidimos introduzir a PNL, devemos ter em conta, se não todos, pelo menos conheço 16, pelo menos alguns dos pressupostos da PNL, ou seja, o que é que são pressupostos? São fundamentos sobre os quais os modelos, as distinções e as técnicas da PNL são construídas. Um dos mais conhecidos é o mapa não é o território. Isto é, o que nós pensamos e interpretamos não é a verdade absoluta. Portanto, o que pensamos e interpretamos é o nosso mapa, a verdade absoluta é o território. E o nosso mapa é diferente do de qualquer outra pessoa. Ao se receber uma informação, ela é processada através dos nossos 5 sentidos, certo? Mediante filtros como crenças, valores, capacidades intelectuais e emocionais. A interpretação ou a projeção que fazemos dessa informação, a qual é subjetiva, é conhecida como mapa. Por exemplo, num restaurante, o menu que nos dão não é a comida que nos servem, pois não? Assim, ao recebermos um cliente, temos de imediato que ter em consideração que tudo o que o cliente pensa é a forma como ele vê a realidade à sua volta. E isso não significa que ele esteja errado. É a visão dele. E essa visão terá um peso muito importante na forma como ele nos vai descrever o seu problema quando nos procura. Outro pressuposto que se pode chamar aqui a palco numa consulta, é o comportamento de alguém não é a pessoa, aceita a pessoa, transforma o comportamento. Assim, o que é que podemos fazer? Temos que mostrar ao cliente que ele ou alguém a ele relacionado, caso a questão diga respeito a pessoas,
têm que ser aceitos da forma como são. Apenas os comportamentos devem ser alterados para se obter diferentes resultados que irão depois ao encontro do seu desejo. Mais um pressuposto que vulgarmente se pode observar na consulta é também o que foca aumenta. Desta forma, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o cliente compreender que não se deve focar nos erros, nos fracassos, nem vitimizar-se, porque quanto mais o fizer, mais esses valores aumentam e se tornam um bicho-papão para ele, o que pode fazer com que ele entre numa espiral de destruição. A melhor atitude é sempre focar no positivo, no que pode ser transformado, dar ao cliente uma luz que o ilumine no sentido de voltar ao trilho certo da sua vida e conduzi-la sempre com positividade. Por último, escolhi este pressuposto. Não há erros nem fracassos, apenas feedback, ou seja, aprendizagem, porque entendo que é bastante importante para conseguirmos empurrar o nosso cliente para uma vibração elevada, quando ele nos chega com uma postura de vitimização devido a erros que entende ter cometido ou que alguém cometeu por ele. É muito importante que o cliente saia da nossa consulta com um estado emocional leve, aliviado e com a certeza que dará a volta por cima, seja qual for a situação que o apotenta. Então, tudo é uma aprendizagem no que diz respeito a utilizar os recursos internos que temos para enfrentar e superar os problemas. Além da aplicação dos pressupostos que escolhi referir e que me pareceram adequados, há técnicas e comportamentos, deveres importantes que se devem ter com o cliente sem que ele disso se aperceba, por forma a conseguirmos estabilizar o seu estado mental e criar um ambiente de confiança. Aqui é muito importante a subtileza. Temos então o rapport. O rapport é a arte da empatia e é o primeiro passo das técnicas de PNL. É encontrar o cliente no seu sistema de representação, visual, auditivo, sinestésico, o que seja, de modo a que ele aceite as suas sugestões subtis. É, portanto, a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que é compreendido e que existe um forte laço em comum entre nós. Quando há rapport, o que é que acontece? Cria-se uma relação e há uma situação de mútua confiança e de compreensão entre duas ou mais pessoas. Gera-se então confiança no processo de comunicação e o primeiro passo para tal é, por exemplo, o contacto. Por exemplo, não, o primeiro passo para tal é o contacto visual. Sorrir, por exemplo, é muito importante, porque o sorriso tem a capacidade de desarmar qualquer pessoa e conseguir resultados inimagináveis. Além do sorriso, tratar a outra pessoa pelo nome, já diria Dale Carnegie, o pai das relações humanas, é dar à pessoa o som mais doce e mais importante para os seus ouvidos. Ao mesmo tempo, um cumprimento com um aperto de mão, segundo algumas pesquisas, equivale, por exemplo, a 3 horas de conversa. Isto porque o poder do toque é muito forte e facilita a conexão. Ser positivo e ter paciência é algo que também está enquadrado na técnica de rapport. Ou seja, pensar sempre em soluções ao invés de problemas, contagia quem está à volta com boa energia e ser tolerante para lidar com as diferenças, alcançar resultados e perceber os diferentes timings ou até enfrentar uma longa espera no trânsito caótico de final de dia, por exemplo, é uma arma poderosa de autocontrole. Dentro do rapport, temos formas, comportamentos, digamos assim. O espelhamento, por exemplo, é um dos pilares da comunicação eficaz e é um dos métodos de criar, que ajuda a criar rapport mais importantes e mais famosos da PNL, que numa consulta de tarot pode dar-nos sinais importantes acerca do cliente. Espelhar na PNL significa observar a pessoa ou um grupo de pessoas com quem estamos a falar e modular, de alguma forma é copiar, mas sem que a pessoa se aperceba, gestos, palavras, quase refletindo o seu comportamento. A pessoa faz isto, nós fazemos isto também. A pessoa sorri, nós sorrimos. A pessoa levanta uma sobrancelha, nós levantamos a outra. Por exemplo, é, digamos que, dar-se uma imagem semelhante à expressa pela outra pessoa, fornecer uma ideia de similaridade, de sintonia. No fundo, é, como eu já disse, adotar os comportamentos da pessoa como se fosse uma imagem espelho, mas sutilmente.
Entretanto, no mesmo sistema de movimentos numa conversa, entrando no mesmo sistema de movimentos numa conversa, é quase uma dança, com muito sincronismo, em que se observam gestos e se reproduzem, embora não exatamente ao mesmo tempo, consegue-se assim obter confiança e criar empatia. O que é que podemos espelhar? Como eu já disse, a postura corporal, os gestos da mão, expressões faciais, o deslocamento do peso do corpo, a respiração, o movimento dos pés, o cruzar de uma perna quando estamos sentados, o movimento dos olhos, etc. Se o cliente é alguém mais introvertido, calmo e que quase não gesticula, falando num tom mais baixo, não faria qualquer sentido que nós nos excedêssemos nos movimentos com braços e intensidade da voz ou até mesmo com uma respiração ofegante. É necessário também perceber quando não existe intimidade suficiente ou se a pessoa não é tão receptiva a possíveis aproximações. Mas se se percebe que o cliente é mais extrovertido, se ri com frequência e se mostra mais aberto, podemos sentir-nos mais confortáveis para agir de uma maneira totalmente diferente da primeira situação. Depois temos a calibragem. A calibragem é um outro comportamento muito importante para criar rapport e consiste em quê? Em fixarmos-nos em macrocomportamentos, como os gestos, a posição do corpo, a voz, a respiração, mas também em microcomportamentos, como pequenos movimentos dos músculos da face, maxilar inferior, por exemplo, abrir e piscar dos olhos, movimentos da boca fechada ou aberta, do nariz, a coloração da pele, por exemplo. Através da calibragem, vamos conseguir distinguir diferenças subtis na expressão, enquanto a pessoa vivencia, por exemplo, recordações e estados emocionais variados. Por exemplo, quando alguém se lembra de uma experiência assustadora, os seus lábios podem tornar-se mais finos, a pele mais pálida, a respiração mais superficial, enquanto que quando a pessoa está a lembrar-se de uma experiência prazerosa, os lábios ficam mais cheios, a cor da pele mais rosada, a respiração mais profunda, os músculos faciais mais relaxados. No fundo, é a capacidade de observar atentamente e perceber as diferenças de sinais não verbais que a pessoa emite em relação a uma situação inicial, ler toda a sua fisiologia, perceber com precisão o estado da pessoa e, com isso, dar-se conta se está ou não a transmitir a informação assertiva das cartas. A técnica exige que você coloque a zeros, vocês têm que colocar a zeros qualquer impressão que possam ter do cliente, focando-se apenas em observá-lo e interpretar o seu comportamento só. É necessária muita prática, é uma verdade, mas com esta ferramenta podem ter a certeza que parece que têm nas mãos uma bola de cristal. Portanto, o rapport, a calibragem e o espelhamento são os elementos principais utilizados em PNL para passar do estado presente ao estado desejado e introduzir mudanças. Ora bem, do que foi até aqui já referido, já deu para se perceber que a PNL é composta de várias e poderosas ferramentas, são várias, que usadas corretamente podem modificar padrões negativos profundos ao nível do nosso inconsciente. Neste trabalho eu vou apenas falar de uma dessas ferramentas, que é o metamodelo. O metamodelo foi também criado por John Grinder e Richard Bandler, que fizeram o quê? O que eles fizeram para criar o metamodelo foi modularem Virginia Satir e Fritz Perls, que eram dois terapeutas que tinham muito sucesso nas suas consultas com os seus pacientes. O que é que eles faziam? Eles tentavam identificar quais eram os padrões internos e externos que eles utilizavam, que lhes permitia, portanto, o Richard Bandler e o John Grinder começaram a observá-los, não é? A ver quais eram os padrões que eles usavam e que lhes permitiam obter resultados extraordinários, porque conseguiam que os seus clientes fossem muito mais específicos no que expressavam quando respondiam a perguntas. Portanto, o que é que eles faziam? Eles usavam perguntas específicas para reunirem informação e ganhar a compreensão da estrutura profunda do cliente. Com o metamodelo, o que é que fazemos? Analisamos a linguagem do cliente e obtemos uma percepção dos padrões que limitam a mesma. E, ao mesmo tempo, conseguimos obter uma informação mais clara e uma melhor compreensão sobre o que nos é dito.
O metamodelo obriga, assim, a sermos ao cliente ser mais específico, segmentando para baixo, para obter uma melhor compreensão do modelo do mundo da pessoa em questão. Ora bem, o que é que acontece? Para entender esta situação do metamodelo, precisamos de observar como é que os pensamentos são traduzidos em palavras. A linguagem não consegue acompanhar a velocidade, a variedade e a sensibilidade dos nossos pensamentos. E nós, como seres humanos, usamos a linguagem de dois modos. Primeiro, usamos para representar a nossa experiência e chamamos a esta atividade de raciocínio, pensamento, fantasia e narrativa. Quando estamos a usar a linguagem como um sistema representativo, estamos a criar um modelo da nossa experiência baseado nas nossas percepções do mundo. E este modelo é chamado de estrutura profunda, que não é consciente. É onde a linguagem existe num nível muito profundo da nossa neurologia. Em segundo lugar, usamos a linguagem para comunicar aos outros o nosso modelo ou representação do mundo. E quando usamos a linguagem para a comunicação, ela é chamada de conversa, de escrita, de discussão. E desta forma, estamos a apresentar o nosso modelo aos outros e o que comunicamos aos outros ou a nós mesmos é a nossa estrutura superficial. Em suma, o que é que acontece aqui? Fazem-se perguntas sobre o que as pessoas dizem. Ou seja, estrutura de superfície. Estamos na estrutura de superfície. Essas perguntas vão conduzir a significados inconscientes ou escondidos. Estrutura profunda. Essas perguntas vão ajudar a aflorar experiências concretas, resgatar informações perdidas, especificar a partir de generalizações, questionar suposições não comprovadas e, por fim, vamos desarmar as defesas do cliente, desafiando a estrutura profunda dele. As perguntas do metamodelo não são feitas ao acaso, muito menos por sorteio. Elas são perguntas realizadas dentro de um contexto e com um objetivo. É preciso treinar, 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 para se saber quando usar uma pergunta e quando não se deve. Então, para passar da estrutura profunda para a estrutura superficial, há 3 coisas que são feitas de forma inconsciente pelo nosso cliente. Primeiro, ele vai selecionar apenas parte da informação que está disponível na estrutura profunda e grande parte vai ser deixada de fora. O que é que isto diz? Isto diz que ele está no processo de omissão. Em segundo lugar, ele vai escolher oferecer uma versão simplificada, que inevitavelmente vai implicar que ele entre no processo de distorção do significado e possivelmente até fanatizar sobre o que é possível ou sobre o que aconteceu. Em terceiro e último lugar, o que é que acontece aqui? Ele generaliza, fazendo afirmações gerais sobre aquilo em que acredita, como é que ele vê os outros, os valores dele, etc. Mas ignora as possíveis exceções ou condições especiais, porque se falasse de todas, então também não havia tempo para isso. Logo, ele entra aqui no processo de generalização. Mas onde é que pode acontecer a distorção na comunicação? Quando o cliente, por exemplo, omite uma informação, de forma inconsciente. E como é que se descobre que o cliente está a omitir essa informação? Quando o cliente refere muito. Ele, ela, foi-me dito. Nestes casos há que perguntar. Ele ou ela quem? Foi-lhe dito por quem? Além de omitir e distorcer, o cliente, como eu disse, também generaliza a situação que relata muitas das vezes. Pelo que estes 3 filtros mentais de comunicação são muito importantes para que se consiga descodificar a mensagem corretamente, o que requer que a escuta ativa tenha que estar muito apurada. Importa aqui referir uma coisa. A omissão é recorrente. Mas quando o cliente utiliza o filtro mental de generalização e distorção, é porque o grau de sofrimento é já muito elevado. Ou seja, ele já perde o seu sono a pensar nos problemas, pelo que o atendimento na consulta tem que ser bem mais delicado. E requer do tarólogo a enorme responsabilidade de identificar todas as nuances no processo de comunicação para poder ajudar o cliente. Por exemplo, uma pessoa que vive o dependurado está no filtro de distorção e de generalização. Vamos agora falar dos padrões que estão dentro destes filtros mentais de comunicação e que são 13 padrões. Entrando aqui no filtro de distorção, nós temos
a leitura de pensamento. Isto é o que o cliente pode adotar quando fala dando a entender que sabe o que a outra pessoa sente ou pensa. Aqui temos que procurar a fonte de informação e obrigar o cliente a oferecer mais do seu modelo interno e profundo. Assim, ele vai questionar as suas suposições e recuperar a fonte da informação, o que vai possibilitar que ele perceba que possivelmente aquilo em que acreditava não está totalmente correto. Um exemplo da leitura de pensamento é, por exemplo, quando o cliente diz: sabe, ele não gosta de mim. E nós temos que perguntar: como é que sabe? Para o obrigar a ir à fonte da informação. Depois temos também as pressuposições dentro deste filtro mental das distorções. As pressuposições são só ideias e crenças que são pressupostas, ou seja, são consideradas como verdadeiras pelo cliente e sobre as quais se toma uma ação. Neste caso, há que pedir a descrição da escolha, ou seja, procurar a representação interna e a equivalência. Por exemplo, o cliente diz-nos: se ele soubesse o que eu sofro, ele nunca me faria isto. E nós vamos dizer: o que é que ele faz para a fazer sofrer? Como é que sabe que ele não sabe o quanto você sofre? Isto vai obrigar o cliente a questionar uma vez mais. Passando à parte dos julgamentos, também outro padrão, em que o cliente faz julgamentos sobre valores, mas não é claro quem é que faz esses julgamentos, pelo que há que procurar a estratégia e a fonte da convicção. Ele, por exemplo, diz-nos: parece agora mal criticar um colega de trabalho. E nós temos que responder à medida. E diríamos: parece mal a quem? Quem é que disse que parece mal? Ou como é que sabe que parece mal? Passar da estrutura de superfície para a estrutura profunda, nunca se esqueçam. Ainda aqui temos o padrão causa e efeito, onde temos que procurar o como da escolha. Esta classe de estrutura superficial envolve a crença, por parte do cliente, de que uma pessoa ou um conjunto de circunstâncias pode desempenhar um ato que necessariamente faça com que a outra pessoa experimente uma emoção ou um estado interior. Tipicamente, a pessoa que experimenta esta emoção ou estado interior é retratada como não tendo escolha para responder de maneira diversa, digamos assim. Por exemplo, o cliente diz assim: ele faz-me tão triste. E nós vamos confrontá-lo. Como especificamente? O que é que ele faz para que você escolha ficar triste? Depois, finalmente, aqui no campo, no filtro das distorções, temos a equivalência complexa. A equivalência complexa são duas experiências que são interpretadas como se tivessem o mesmo significado e podem ser unidas por expressões como por essa razão, o que significa, o que se conclui. Temos que explorar a equivalência, podendo dar-se um exemplo ao contrário. O cliente diz assim: ela grita comigo, não gosta de mim. E nós vamos dizer: o que é que prova que ela não gosta de si? Alguma vez você gritou com alguém de quem gosta? E pronto. Este era o filtro mental de distorções. Temos agora o filtro mental de omissões. E dentro deste filtro mental de omissões, temos os nominalismos, que é um mecanismo linguístico que transforma um processo em andamento num evento. Esta forma de representar experiências é empobrecedora, no sentido da pessoa perder o controle dos processos em andamento. Por isso, há que envolver a pessoa no processo para que a mesma consiga voltar a conectar-se com a experiência, reconheça o seu papel no processo. E damos-lhe assim o poder para ela o mudar. Por exemplo, ela diz-nos assim: a nossa comunicação vai ter que melhorar. E nós dizemos: então como é que quer comunicar? Quem é que não comunica bem? Ok? Passamos ao verbo não especificado. Outro padrão. É quando uma ação é vaga. Não é bem claro como é que algo foi feito. Quando se ouve uma frase com um verbo não especificado, existe um grande potencial para mal-entendidos. Porque podemos interpretá-lo de muitas formas diferentes. Há que saber o processo que a pessoa irá realizar ou realizou para se alcançar o objetivo. A cliente diz assim: ele recusou-me. E nós vamos indagar: como é que ele fez isso exatamente? Pronto. Depois temos a omissão
Simples. E penso que me esqueci de pôr aqui no PowerPoint, na apresentação, peço desculpa, falhou-me aqui a parte da omissão simples, que vem antes da omissão de referência. Portanto, é mais um padrão. A omissão simples é quando o elemento-chave é omitido na estrutura superficial. Ou seja, nunca se deve completar ou achar que já se sabe o que o cliente pensa ou relata. Isso não é metamodelo, isso são suposições e interpretações. Por exemplo, o cliente diz assim: não me sinta à vontade, estou enervada. E nós vamos dizer: não se senta à vontade em relação a quê? Ou a quem? Está enervada com o quê? Ou com quem? Sempre tentar segmentar para a estrutura profunda. Depois temos a omissão de referência, onde o sujeito não é referido e há que especificar essa referência. Neste caso, o cliente não consegue especificar o nome, o termo ou a frase que faz referência. Ou seja, isso é um fator crucial da estrutura profunda que ele está a omitir e que vai completar o significado. Isto foi eliminado. De quem se fala? Por isso, quando ele diz não me dão atenção, nós dizemos quem é que não lhe dá atenção? Depois, finalmente, nesta categoria, temos a omissão de comparativos e superlativos. Esta classe especial de eliminação envolve, de facto, por exemplo, quando uma comparação é feita, mas não está claro o que é que está a ser comparado. Especificamente, a porção da estrutura profunda eliminada é um dos termos de uma construção comparativa ou superlativa. E numa eliminação comparativa, o cliente faz uma comparação, mas exclui ou as pessoas específicas, as coisas ou os itens comparados, ou então o padrão pelo qual ele faz a comparação. Não nos revela essa informação. Por exemplo, ele diz assim: é muito caro. E nós dizemos: caro em relação a quê? Ou ele diz: é uma pessoa melhor. E nós dizemos: melhor do que quem? Agora vamos passar então ao filtro mental generalizações. Neste filtro temos os quantificadores universais, que são situações que podem ter ocorrido uma ou duas vezes só, ou três, mas a pessoa generaliza como se ocorresse sempre ou nunca. Há que ir à procura da exceção para se tentar desmontar a crença. O desafio do metamodelo aqui, portanto, um quantificador universal, envolve simplesmente repetir a palavra de volta para a pessoa sob a forma de uma pergunta. Por exemplo, a pessoa diz: ele nunca me dá atenção, ele está sempre a fazer-me isto, e nós dizemos: nunca. O que acontece? E podemos ainda reforçar: então, e o que é que aconteceria se ele te desse atenção? E quando ele diz: está sempre a fazer-me isto, nós dizemos: sempre, para desmistificar a generalização. Depois, temos os operadores modais de necessidade, onde se procura a informação sobre os efeitos ou resultados, obrigando a pessoa a visualizar, o que faz com que ela crie um caminho para se compreender claramente o modelo dela. Aí temos que conhecer as consequências dela deixar de fazer isso, que a estrutura superficial da própria alega ser necessário. Por exemplo, a cliente diz assim: tenho que lhe ensinar esta lição. E nós dizemos: o que é que acontecia se não lhe ensinasse essa lição? Ou ela diz: eu não consigo fazer isso. E nós dizemos: o que aconteceria se conseguisse? Depois, finalmente, temos os operadores modais de possibilidade. Aqui temos que procurar as razões, as consequências. Estes operadores identificam regras ou generalizações que correspondem a limites do modelo, do mundo daquela pessoa. Esses limites são frequentemente associados à experiência do consulente, de escolha limitada ou de um conjunto limitado e até insatisfatório de opções. Há que identificar a causa e o problema e fazer com que o cliente se imagine a ele próprio nessa possibilidade. Uma boa metáfora para este padrão é, por exemplo, nós abrirmos a porta ao cliente, mas ele não quer ir ver se ela está trancada. Ele nem nunca girou a maçaneta da porta, ele sabe lá se ela está aberta ou fechada. Ele escolheu nem sequer rodar a maçaneta. Por exemplo, ele pode dizer: eu não lhe posso contar a verdade. E nós dizemos: então, e o que é que aconteceria se lhe contasse? Ou, então, mas o que é que o impede de lhe contar a verdade?
Portanto, todas as perguntas do metamodelo são para serem usadas quando o cliente está a passar por momentos limitantes, sem opções, impondo limites e barreiras que são inexistentes sobre o seu comportamento, mas ele entende que as tem. Além de também serem usadas para expandir capacidades e melhorar o que o cliente já tem de bom. No entanto, o metamodelo exige prática para dominar o processo de questionamento, que deve ser feito com alto grau de rapport, porque o cliente tem que se sentir seguro e não estar pressionado. Não sei se vocês repararam, eu nunca usei nas perguntas o porquê, nem o porquê. Porquê que? Porquê? Isto não se usa no metamodelo nesta fase. Porquê? Agora pergunto eu, porquê? Porque quando questionamos desta forma o cliente, ele sente que tem que se defender. Tem que defender o que disse ou o que fez. Dá desculpas ou até mesmo racionaliza comportamentos. Estas perguntas tendem a proporcionar uma justificação por resposta apenas e pouca informação útil, porque pode, na mente do cliente, supor crítica e ou acusação e vai colocar o nosso cliente na defensiva, que é o que nós não queremos. Portanto, o estudo do Tarot com a PNL pode ajudar-nos muito a tomar decisões com mais consciência, compreender melhor os acontecimentos da vida, observar de onde vem uma situação e para onde tende a ir, reconhecer padrões internos, descobrir alternativas possíveis, ampliar o autoconhecimento e facilitar o desenvolvimento pessoal. Então, e num caso prático, como é que poderíamos atuar? Imaginem que o cliente chega até nós e informa o que pretende saber na sua consulta. Aqui o objetivo é tentarmos saber mais dele, né? As suas dúvidas, ansiedades, medos, fragilidades. Portanto, vamos então acionar o mecanismo da escuta ativa. Ou seja, vamos ouvir o discurso sobre o problema, vamos focar-nos atentamente no cliente e tentar compreender realmente o que está a ser dito. Quais são as suas intenções, as suas preocupações, os seus anseios. Durante a fala, vamos observar todas as expressões corporais, as reações que a linguagem corporal pode trazer. Escutar de forma ativa significa atender a outra pessoa com elevado respeito, escutando-a com todos os sentidos focados no discurso. Vamos supor que o cliente chega até nós com uma postura ansiosa e aflita, ao que vamos de imediato iniciar a nossa técnica do rapport, começando por sorrir, para induzir o cliente a um estado de calmia e confiança. O cliente começa por dizer assim, por exemplo, olha, vivo há 20 anos com uma pessoa que agora já não gosta de mim. E nós, calmamente, enquanto calibramos o cliente, observamos todos os sinais não verbais que ele emite, perguntamos, como é que sabe que essa pessoa já não gosta de si? Ao que o cliente responde, porque se eu soubesse o que eu sofro, ele não me faria isto. E vamos confrontar. O que é que ele faz para que você escolha sofrer assim? Aqui, já podemos reconhecer de imediato que o cliente está num processo nítido de distorção, de leitura de pensamento mental e pressuposição, onde fala como se saiba o que a outra pessoa sente ou pensa. Ao confrontá-lo, vamos obrigá-lo a questionar as próprias suposições e ainda traz ao discurso ideias ou crenças que são pressupostas e que considera verdadeiras, pelo que se deve pedir mais detalhes. A ideia é conduzi-lo pelo túnel que o leva da estrutura de superfície até à estrutura profunda. Entretanto, enquanto continuamos a nossa calibragem e introduzimos o espelhamento, que vai fazer com que o cliente comece a sentir mais empatia por nós, através de um cruzar de pernas ou de um gesto que ele executou e que podemos acompanhar, um leve direcionar de cabeça, um respirar mais profundo, um sorriso, podemos começar a embaralhar as nossas cartas. E a cliente continua a dizer assim, pois olha, eu acho que a nossa comunicação vai ter que melhorar. E aqui a cliente já passou sem se aperceber para o processo de omissão, nominalismos. Perdeu o controle da situação em andamento e é necessário voltar a envolvê-la, porque só assim conseguirá ter o poder de mudar o processo. Por isso vamos questionar, quem é que não comunica bem? Ao que a cliente responde, ele, sabe, ele recusou-me. Aqui a cliente já não foi específica, pelo que está instalado um grande potencial para mal-entendidos. Então questionamos, como é que ele fez isso especificamente? E continuamos a calibrar, sempre a calibrar.
O rapport e a calibragem devem ser feitos do início ao fim de uma consulta, para produzir resultados. A cliente continua, ele nunca me dá atenção, ele está sempre a fazer nisto. Ou seja, a cliente entrou agora no processo de generalização de uma situação que pode ou não ter ocorrido mais do que uma vez. E a pessoa fala como se ocorresse sempre. Aqui o Mecamodelo vai desafiar a cliente com a repetição da palavra quantificadora sob a forma de pergunta, para obrigá-la a ir à procura da exceção e tentar-se desmontar a crença. Com nunca, sempre. E a cliente diz, eu até já estou confusa. Ou seja, está numa omissão simples. Ao que intervimos. Confusa em relação a quê? Poderemos continuar algum tempo nestes processos até conseguirmos penetrar mais e mais na estrutura profunda da cliente. Desarmá-la, baixar-lhe as defesas, até se dar o início da leitura, motivo pelo qual fomos procurados. Aqui eu escolhi uma simples tiragem de 3 cartas, eu não vou propriamente interpretar a leitura, mas vou fazer aqui um apontamento. As leituras de 3 cartas são muito populares entre os que praticam tarot. É uma tiragem simples, flexível, mas abre espaço para uma ampla interpretação. Digamos que é um número de cartas ideal para se ter já uma leitura algo consistente. E talvez a raiz para o seu sucesso esteja mesmo no número de cartas. Não são cartas a mais, nem são cartas a menos. Pronto. Analisar uma questão com uma só carta dá pouca possibilidade de expansão. A adição de uma segunda carta ajuda, mas forma-se uma certa tensão entre as duas. Uma terceira carta vai remediar essa tensão, substituindo-a por uma interação dinâmica. Então, enquanto se embaralha as cartas, sempre em rapport, sorrimos, inclinamos a cabeça, de forma gentil, pedimos à cliente para cortar o baralho, depois vamos dispor em seguida as 3 cartas e vamos responder à pergunta que o cliente nos fez, tendo sempre em conta que a cliente deve sair da consulta com uma energia positiva, pontas de esperança e com a certeza que ela própria pode mudar o rumo dos acontecimentos. Então a cliente quer saber como é que vai evoluir o casamento dela. E claro que temos um 3 de ouros, um 8 de paus e temos um arcano maior da torre. Portanto, um arcano maior salta à vista, temos a ausência de copas, portanto a parte emocional está aqui ausente da tiragem, há portanto aqui um distanciamento emocional, digamos assim, e não é isso que a cliente procura. Mas a cliente também não precisa de saber muito de tarot para o olhar dela pousar imediatamente ali na carta da torre. Tem raios, é negra, é um arcano com um simbolismo muito carregado de angústia. Por isso pode-se vir a sentir alguma inquietação no ar por parte dela. Então, embora as notícias possam não ser as melhores, compete ao tarólogo amenizar a leitura sem a desvirtuar, obviamente, mas deixando sempre uma ponta de esperança no futuro, para além da interpretação da carta do 3 de ouros e do 8 de paus. Pretende-se aqui ser incisivo numa carta com uma carga energética elevadíssima, que indica uma ruptura óbvia na estrutura vigente desta relação, nos padrões rígidos que a regem, pelo que será sensato informar a cliente que algo vai ter que mudar, algo vai ter que desmoronar e que isso é fulcral para que se possa abrir uma nova oportunidade, para que tentem reconstruir uma relação dentro de novos parâmetros. Após a ruptura acontecer, vai instalar-se o alívio, e aqui devemos ser incisivos, porque vão morrer velhos comportamentos que já não acrescentavam valor para que surja entre os dois um novo olhar e um novo ciclo mais positivo. Aqui vamos então orientar a cliente a olhar para a sua relação com outros olhos e perceber que ela própria tem responsabilidade no processo e vai ter que tomar decisões e adotar novas posturas caso queira investir e atrair novamente o seu marido para a relação. Portanto, ou ela ou o marido estão aqui, digamos que desvirtuados emocionalmente. Portanto, há que sempre deixar a cliente com uma ponta de esperança no futuro, uma réstia de fé em como as coisas que estão a acontecer agora podem ser alteradas. E isso, aqui, nós podemos usar a PNL a nosso favor e a favor da cliente para tentar que ela venha a alterar a situação no futuro com posturas e comportamentos diferentes daqueles que tem tido até agora. Portanto, isto é um alerta que o tarot está a dar para a cliente. E pronto. Penso que estou quase em cima da hora. Espero que tenham gostado desta temática. Eu tentei, de facto, portanto, ligar a PNL ao tarot e fazer perceber que
com a PNL instalada, além de tudo aquilo que é possível fazer numa consulta, ainda pode ser feito mais. Podemos conseguir chegar, não é ao inconsciente da pessoa, mas à sua estrutura profunda, para conseguirmos ajudá-la de melhor forma, porque só chegando à estrutura profunda da comunicação da cliente é que nós temos elementos e temos para a orientar de certa forma. Portanto, fico por aqui por agora. Espero que continuem connosco. O dia vai ser muito bom a nível de partilha de conhecimentos, de sabedoria. Fiquem connosco até ao fim e assistam a todas as exposições que vão aqui ser feitas e que com certeza vos vão acrescentar muito valor. Eu falo por mim, as duas anteriores acrescentaram um valor imenso e as que virão certamente também vão acrescentar. Portanto, até uma próxima. Fiquem todos bem, tenham um excelente domingo na nossa companhia, se possível, e até uma próxima oportunidade.